Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje iremos tratar da lição de número 8, que tem por título O Avivamento Espiritual no Mundo. Iremos entender a necessidade do avivamento, não somente no Brasil, e iremos fazer também um resumo sobre o avivamento desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Então, iremos entender a necessidade deste avivamento para os dias atuais e como ele é importante hoje na Igreja do Senhor. E o ponto primeiro da lição, ele trata exatamente do avivamento no tempo de Ezequiel. Sabemos que o avivamento na obra do Senhor é uma questão de urgência e de necessidade gritante e latente hoje na obra de Deus. Sabemos que a lição vai tratar sobre 3 pontos. O primeiro ponto, ele fala do avivamento no tempo de Ezequiel. O segundo ponto, ele vai falar dos grandes avivamentos em todo o mundo. E o terceiro ponto vai falar dos avivamentos na história que mudaram o mundo. A princípio, vamos, nesse ponto primeiro, ver o avivamento no tempo de Ezequiel. E o texto base que iremos trabalhar sobre ele é o texto que fala do capítulo 37 de Ezequiel, sobre o Vale dos Ossos Secos. Um texto muito conhecido, sabemos que é uma profecia que ela foi direcionada ao povo de Israel, o povo escolhido por Deus, e sabemos que Israel, ele foi um povo predestinado por Deus como nação modelo, nação padrão para as demais nações. Israel, a princípio, não era chamado de Israel, mas sim de Hebreus, e estava localizado ali na Mesopotâmia. E foi o primeiro povo monoteísta escolhido por Deus a se dizer o povo que acreditava em um só Deus. Todas as demais nações que estavam ao seu redor eram povos politeístas. Entretanto, Israel foi escolhido para ser uma nação modelo e padrão para as demais nações conhecerem o Deus do céu, o Deus da Bíblia. Mas aconteceu que Israel, em vez de influenciar, muitas das vezes Israel olhava para as nações pagãs, as nações ímpias, a saber, os persas, babilônicos, egípcios, entre outros, e invejavam seu modo de ser. Invejavam sua política, sua cultura, sua religião. E não foi uma nem duas vezes que Israel caiu no paganismo e no politeísmo, procurando adorar outros deuses que não era o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus da Bíblia Sagrada. Fato este que Deus muitas das vezes permitiu o cativeiro de Israel, permitiu Israel ser invadido, permitiu Israel ser escravo de outros povos. E aqui no ponto primeiro da lição de número 8, nós vamos ver a calamidade e a restauração de Israel. E nós vamos notar que Israel ele estava passando por um momento muito difícil, exatamente nesse capítulo 37 do livro de Ezequiel. E Deus ele traz uma visão, traz Ezequiel a uma visão chamada visão dos vales dos ossos secos. Nessa visão, Ezequiel vê um grupo, um vale cheio de ossos sequíssimos. E a Bíblia diz, irmãos, como podemos ver na leitura bíblica em classe, no versículo 37 do capítulo 37, então profetizei como se me deu a ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Sabemos que esta profecia é uma profecia exclusiva para Israel, mas podemos aplicar para os dias de hoje, porque ela fala de um sentido espiritual. Essa profecia ela não se cumpriu no todo, ainda falta parcialmente, já foi cumprida, mas ainda falta alguns pontos a ser cumpridos, principalmente a questão espiritual de Israel. Hoje nós temos Israel como Estado, como uma nação muito forte, um Estado que está muito bem economicamente falando, entretanto, espiritualmente ainda não foi cumprida esta profecia. Aqui fala que esses ossos estavam sequíssimos e no decurso que a profecia foi falada, quando o profeta Ezequiel ele profetizou que aqueles ossos teriam vida, a cada osso se juntou ao seu osso,
os nervos foram criados, as peles foram criadas ali e um grande exército foi suscitado daquele vale. Sim, o espírito de vida entrou naqueles cadáveres e ali suscitou-se um grande exército. Isso fala de um avivamento, isso fala que Deus ele tem desejo de dar vida aonde está em calamidade. Um Deus que restaura, um Deus que faz novo todas as coisas. Então, aqui no Antigo Testamento, nós observamos essa profecia que foi ministrada pelo profeta Ezequiel. E Deus, ele quer fazer na igreja do Senhor. Deus quer cumprir as promessas. Existem promessas que foram destinadas ao povo de Israel. Entretanto, existem promessas mistas que alcançam Israel e a própria igreja do Senhor. Hoje nós sabemos que a igreja do Senhor é o Israel de Deus. Também no ponto de número 3, subponto de número 3, do ponto 1, a lição fala do rio de águas purificadoras. Quando na segunda visão, Ezequiel, ele vê um homem com um medidor chamado um cordel, uma linha, um bordão, que era como que fosse um medidor, que media ali a distância que o homem estava a adentrar em rios. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem estava com o rio no seu tornozelo. E a Bíblia diz que o Senhor deu a ordem para que aquele homem avançasse adentro. E aquele homem mediu uma questão de 1000 côvados de distância, que equivale hoje a 450 metros, quase meio quilômetro. Aquele homem, no que ele avança, as águas chegam ao seu joelho, e aquele homem continua avançando segundo a ordem de Deus. Aqui fala, irmão, de uma vida espiritual rasa, porque Deus ele não conta com cristãos que buscam a Deus de forma rasa. Deus conta com cristãos que busquem o Senhor na sua profundidade, na sua totalidade. A própria Bíblia diz que buscar-me-eis e encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Muitas das vezes a gente busca a Deus, mas busca de forma parcial, busca de qualquer jeito. Eis um grande erro da igreja odierna. Nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Aqui o homem vai avançando segundo a ordem do Senhor, mais 450 metros, mais 1000 côvados, e a água chega nos seus lombos, ao ponto que esse homem continua avançando. E a Bíblia diz, irmãos, que as águas se tornam muito altas, e aquele homem só pode chegar ao fim a nado. O avivamento de Deus é exatamente assim. As coisas de Deus são exatamente assim. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. O poço do Senhor é muito profundo. Não é diferente nos dias de hoje. A caminhada cristã, ela continua, a nossa vida espiritual, ela continua. Nós devemos buscar o Senhor com mais ímpeto. A oração, ela não deve ser deixada a segundo plano. Já dizia um grande avivalista, o homem espiritual é o tempo de oração que ele devota ao Senhor. Então a gente não deve esquecer do caminho da oração. O caminho da oração é um caminho fundamental, que deve fazer parte da vida do cristão. Ponto 2 dessa lição, nós vamos abordar sobre os grandes avivamentos no mundo. Nós sabemos que o mesmo Deus que operou no passado, na igreja primitiva, é o Deus que opera ainda hoje. Não foi diferente nos tempos do século XIX, 19 e 20. Nós vemos aqui, irmãos, que na Europa, o continente europeu passou por um grande avivamento, através de grandes avivalistas, como John Wesley, como George Whitefield, como John Hus, como o próprio reformador Martinho Lutero, que foram homens que desenvolveram um trabalho espiritual de grande relevância para o Senhor. Hoje, a igreja existe no mundo devido a esses homens, devido ao trabalho e à busca incessante que esses homens tiveram diante do Senhor. Podemos falar, irmãos, de um avivamento que ocorreu na Alemanha no século XVIII, em 1722, pelo senhor Conde de Zindeford. Esse homem ele desenvolveu um trabalho na Alemanha e o tema desse trabalho era a religião do coração. Ele trabalhou
pregando a palavra do Senhor e desenvolvendo um trabalho aonde ele falava que a essência ela deveria predominar, que era o evangelho do Senhor. A essência do evangelho não poderia ser apagada. Então esse homem desenvolveu um grande trabalho que teve uma grande repercussão na Alemanha. Por que não falar também de Martinho Lutero, que foi um antecessor e foi o grande homem que reformou a Igreja do Senhor? Quando nós sabemos que desde o período de Constantinopla, a Igreja do Senhor tinha se aliado ao Estado, quando o imperador Constantino teve a ideia de aliar a religião do cristianismo ao Estado. Daí surgiu o termo Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica, que ela vem do latim, significa universal. Foi nesse período que a Igreja passou por um período de crise espiritual muito grande. O misticismo adentrou sorrateiramente na Igreja do Senhor. E a Igreja foi perdendo a essência daquela Igreja primitiva apostólica. Mas homens de Deus, que Deus sempre levanta no tempo e no espaço, no momento correto, homens remanescentes do Senhor foram levantados. A exemplo de John Hus, que foi um pré-reformador. Quando esse homem ele não aceitava o misticismo, não aceitava as coisas erradas que estavam na igreja. Esse homem ele se levantou como um homem que pregou o evangelho do Senhor, que falou a verdade, e esse homem ele foi perseguido. A história nos diz, irmãos, que esse homem, já diante da fogueira, ele lançou uma profecia que disse: vocês podem matar este ganso que está aqui, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará para si um cisne, na qual vocês não poderão matar. Então, 100 anos depois, Deus levantou Martinho Lutero como o grande reformador da igreja. E os irmãos conhecem a história. E foi diante dessa história que a igreja ela foi reformada. E podemos falar também de um avivamento que ocorreu na Inglaterra, através de John Wesley e George Whitefield. John Wesley, que foi um homem que impactou 3 reinos. John Wesley, que foi um tição tirado do fogo, segundo alguns historiadores. John Wesley, que foi um homem que trouxe a doutrina santidade ao Senhor, na qual é base de muitas igrejas evangélicas nos dias de hoje. John Wesley disse: dai-me 100 homens que não temam senão o pecado, e eu abalarei o mundo. Esse John Wesley, ele foi um homem que muito importante para a igreja do Senhor. A história também fala no país de Gales, de um homem chamado Evan Roberts, um adolescente que só tinha 13 anos. Esse adolescente, ele buscou intensamente a presença do Senhor. E diante dessa busca incessante, ele sentiu de Deus uma visão e uma palavra profética no seu coração, na qual ele sabia que se o povo abandonasse os seus pecados, se o povo se arrependesse de verdade, se houvesse um arrependimento genuíno, o Senhor derramaria um grande avivamento ali no país de Gales. E no início do século XX, em 1904 a 1905, mais ou menos, ocorreu este grande avivamento no país de Gales, que impactou não somente toda a Europa, mas também chegou aos Estados Unidos da América. Sim, os Estados Unidos da América, que também foi palco de grandes avivamentos, a saber, da Elwinde Lima Moody, um grande avivalista daquele lugar. Ou por que não falar de Charles Finney, outro grande homem de Deus, que foi muito importante para a história da igreja, principalmente no século XIX e no século XX. Nós vimos que o avivamento, ele sempre ocorreu nos momentos certos. Deus, ele não conta com a igreja morna, porque a igreja morna, Deus vai vomitar da sua boca. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, quem dera que foste frio ou quente. Assim, porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu.
E a Bíblia diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, ele não conta com a igreja morna. Deus tampouco conta com a igreja fria. Deus, ele conta com a igreja quente, avivada, que nasceu no fogo, que vive no fogo e vai ser arrebatada no fogo. Então nós devemos buscar o avivamento através da oração, através da leitura bíblica e de um arrependimento genuíno. A palavra arrependimento, ela vem do verbo metanoia, que significa mudança de conduta. É por isso que na primeira lição desse trimestre, nós vimos que o avivamento, ele surge de um arrependimento genuíno. E a Bíblia diz no Antigo Testamento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, aqui Deus, ele fala que deve haver um arrependimento genuíno para que aconteça um grande avivamento. O avivamento, ele acontece quando nós sabemos que o povo de Deus está trilhando o caminho da palavra, está trilhando o caminho da oração, está trilhando o caminho da humildade. Há um hino muito conhecido do Armando Filho que fala sobre o avivamento total. E eu queria recitar aqui um trecho, uma estrofe desse hino, que ele fala sobre o avivamento. E neste hino ele diz, quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro eu sei que vai reagir. Ó Senhor, desperta esta igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós mais compaixão, e no momento que preciso for, repartir nossos bens com o nosso irmão. Quando houver imensa alegria de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para essa grande geração. Então nós contamos com avivamento, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos voltar ao caminho da oração. Precisamos voltar ao caminho do arrependimento genuíno e ao caminho da palavra. Aqui nós vimos que nos Estados Unidos, irmãos, no subponto de número 2 desta lição, houve um grande avivamento. Ali na Rua Azusa, e os irmãos conhecem essa história, que faz parte da nossa história, a história da nossa igreja. Quando em 1901, na cidade do Texas, filho de escravos, um homem chamado Simon, William Joseph Simon, ele pertencente ali a um grupo chamado Movimento da Fé Apostólica. Ele foi batizado com o Espírito Santo, quando ele e mais um grupo estudavam o livro de Atos dos Apóstolos, especificamente no capítulo de número 2. Sim, foi ali que eles tiveram uma experiência genuína, porque eles buscavam a Deus de todo o coração. Há uma necessidade gritante, latente e vibrante no seio da igreja, de buscar a Deus de todo o coração. A busca com o coração sincero, a busca com o coração quebrantado, a busca que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, que nos últimos dias os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Isso fala de uma busca sincera. E enquanto não houver essa busca sincera, nós não vamos galgar de um novo avivamento, como nós temos visto na história da igreja e na história da própria palavra do Senhor da igreja primitiva. E no último ponto desta lição, o ponto de número 3, os avivamentos mudam a história. Nós vamos notar, irmãos, que o avivamento, quando ocorre na igreja, ele não muda só a
a igreja. Ele não muda só o povo da igreja, mas ele muda toda a sociedade, todos os redores e derredores que fazem parte daquela igreja. O avivamento, quando aconteceu na Inglaterra, através da vida de John Wesley, existem cidades na qual John Wesley morou, que foi palco do grande avivamento, que até hoje, aos dias de hoje, não existem bebidas alcoólicas naquela cidade. Existem pessoas que viajam para aquela cidade, pessoas que não professam a mesma fé que nós professamos, que procuram bebida alcoólica e não encontram naquela determinada cidade. E quando procuram saber o motivo não é outro. E automaticamente é contada a história de John Wesley. Aqui passou um grande homem de Deus. E bares são fechados, prostíbulos são fechados, e tantas outras coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor são fechadas, porque o avivamento ele impacta a sociedade, muda a cultura, muda também a política, muda a forma da sociedade ver as outras coisas. O avivamento ele aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu também na Europa, em muitos países da Europa. E nós notamos que hoje esses países, eles são países de primeiro mundo, são países de uma economia de ponta, são países avançados, são países onde existe um índice de desenvolvimento humano excelente, são países em que o índice de corrupção política é baixíssimo, são países onde a economia e a tecnologia é de ponta. Esses países eles teve na sua base o cristianismo, como países europeus, o próprio Estados Unidos da América, eles são países que hoje são países extremamente desenvolvidos, mas são frutos de grandes avivamentos que ocorreram na história do seu país. Logo, irmãos, sabemos que hoje esses países eles não estão bem espiritualmente falando, onde o índice de ateísmo cresceu muito e eles esqueceram toda a história de avivamento e a grande história espiritual que tiveram no seu país. Porque o avivamento, irmãos, ele deve ser mantido. O avivamento é como uma grande fogueira. A lenha, ela tem que ser sempre mantida. As labaredas podem diminuir, mas o fogo tem que continuar aceso. Há um versículo em Levítico que fala sobre o altar e o papel do sacerdote, que dizia que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo ele não pode se apagar porque quem acendeu esse fogo foi o próprio Deus. As labaredas podem diminuir de tamanho, mas esse fogo ele precisa ser aceso. As cinzas têm que ser removidas e as lenhas têm que ser colocadas sempre para que o fogo permaneça aceso. Assim, um avivamento ele só pode se manter aceso, se manter de pé, se houver esse trabalho de remoção de cinza, esse trabalho de manter a lenha e manter o fogo. Então, nós concluímos aqui que Deus ele não mudou, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os homens mudam, o sistema muda, mas o nosso Senhor permanece o mesmo. Nós devemos buscar a essência do Evangelho, buscar a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que estava na igreja primitiva, que nós possamos buscar o avivamento e dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra, e ao passar dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.